Olá, amigos. É um enorme prazer estarmos juntos aqui novamente, nessa casa que a gente tanto me alegra, né? Que é o EC, a minha casa onde eu trabalho. E mais ainda o prazer da gente conversar um pouco sobre esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Hoje a gente vai falar de um dos momentos mais emocionantes, ao meu ver, da doutrina espírita, né? Do Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita traz como uma nova visão, não bem uma nova, né? Na verdade, o que a doutrina espírita faz a respeito do Evangelho de Jesus é trazer a essência dela, né? A essência dos homens do caminho. Porque durante 2 milênios a gente cometeu alguns enganos, a gente usou muitos desses ensinamentos com a visão somente do encarnado. E o próprio Jesus vai nos dizer que não, que essa encarnação faz parte de um momento de exceção na existência do espírito, que a vida de verdade é desencarnado. E falar desse momento em que no Sermão do Monte Jesus fala das bem-aventuranças que nos aguardam, e algumas estão ao nosso alcance nesse exato momento, é muito gratificante, porque nós bem sabemos que quando alguém é colocado, é levado a fazer uma exposição, a conversar sobre algum tema, é porque esse alguém é que mais precisa, que mais necessita dessas reflexões. Daí o grande prazer que dá a gente falar sobre isso, mesmo quando as reflexões nos trazem algum puxão de orelha, que não é incomum. Muitas das vezes, essas reflexões nos trazem mesmo o grande consolo, que é uma das bases da doutrina espírita, um dos objetivos da doutrina espírita, principalmente para nós encarnados. Não necessariamente só para nós encarnados. Nós, desencarnados também, em sofrimento, necessitamos desse consolo. E não raro isso nos acomete, porque não é um corpo de matéria densa que nos transforma simplesmente de um momento para o outro. Os nossos estados de sofrimento, os nossos estados emotivos nos acompanham por toda a nossa existência. E é em torno disso que o Sermão do Monte vai falar. O Sermão do Monte, onde Jesus fala das bem-aventuranças, na verdade, o início do seu trabalho entre a gente, pelo menos o trabalho mais ostensivo dele, e um momento bem interessante da gente situar no espaço-tempo. Jesus, lá na Galileia, que era uma região afastada do reino de Jerusalém, né, do reino que a gente tinha Jerusalém como capital, né, o reino de Israel, era uma província bem afastada, sem grande importância econômica para aquele momento. E, consequentemente, sem grande popularidade. Porém, quando Jesus começa a fazer curas, a consolar, começa o seu trabalho entre a gente, uma multidão de sofredores de várias espécies, dores emocionais, dores físicas, principalmente. A gente tem que lembrar que há 2000 anos
A medicina resolvia muito menos do que resolve hoje. Se hoje já não resolve tudo, naquele momento a gente não tinha anestesia, não tinha os especialistas em ortopedia, não tinha os antibióticos, não tínhamos o sistema de saúde, não tínhamos planos particulares de saúde, mal tínhamos médicos. E esses médicos eram acessados apenas por classes mais privilegiadas ou mais abastadas naquele momento. Então, a grande população, a maior parte de nós naquele momento, não tinha acesso a esse tipo de atendimento. E ao ouvir falar que havia um homem lá na Galileia que fazia curas milagrosas, que limpava os leprosos, né? Uma multidão resolve ir até ele. E essa multidão, chegando lá, né, vai encontrar um homem que se senta num monte, a gente imagina um monte grande, mas é uma pequena elevação, e no entorno dele, essa multidão resolve se postar e esperar o que ele vinha. Lembrando que ali todos nós buscávamos uma cura, principalmente para o corpo. Né? A gente estava ali com dor de estômago, com dor de cabeça, com cegueira, com catarata, com o braço quebrado, e a gente queria acabar com essa dor. E Jesus, do alto da sua inteligência, que para a gente é infinita, do nosso ponto de vista, e do alto do seu conhecimento, e evidentemente, não menos, do alto do seu grande amor por todos nós, ele começa a proferir o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. E olhando para a gente, desesperado, buscando uma anestesia para o corpo, ele começa a proferir as bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente vai reparar, vai observar nessa descrição, nesse texto, que vai ser a bem-aventurança única que se encontra no presente. Ele nos chama a atenção de que aqueles que são humildes de coração, que não colocam o eu à frente do nós, que os que de nós formos humildes, pobres de espírito, sem a soberba das coisas materiais, encontraremos o reino dos céus já, nesse exato momento. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, no presente. Então, ele começa avisando que todos aqueles que resolvessem mudar a sua postura espiritual, que resolvessem se tornar humildes, estariam em plena felicidade. E se tornar humilde não quer dizer se submeter a qualquer coisa. Humilde nesse sentido aí é você se despojar dessas riquezas que a gente, na condição de encarnado, consideravam como importantes. Se despojar dessa necessidade da posse, se despojar dessa necessidade do acúmulo, do poder, do eu em primeiro lugar. E nesse momento, ele vai dizer que a gente vai alcançar o reino dos céus, que na linguagem bíblica, o reino dos céus é um estado de felicidade interior, não está do lado de fora. Esse é um outro ponto importante nessa bem-aventurança. Humildes do coração é porque o coração está do lado de dentro. Então, ao eu encontrar a minha posição, a humildade não é você ser menos, é você saber exatamente o que é, nem mais e nem menos.
entender exatamente a posição que nós nos encontramos nessa jornada infinita em direção ao nosso Pai. Então, nesse momento em que a gente entende o que é, onde nós estamos, a gente consegue encontrar paz interior para continuar nossa caminhada. Nos renovam as esperanças, porque a gente pode perder muita coisa na vida, mas perder as esperanças é desolador. A gente não esperar mais nada no porvir, nada de bom, que o estado de sofrimento não se altere, é a gente nos condenarmos a uma dor constante. E é nesse momento que Jesus vai falar: muda o teu coração. Muda o teu coração que encontrarás o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro, não está fora. Não adianta a gente buscar as coisas exteriores do corpo. E ele prossegue. Mais uma vez, ele vai falar agora no futuro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E ele, nesse momento, é que ele começa a falar nas bem-aventuranças que nos entregarão algo no futuro. Nós, os mansos, os que não guerreiam, os que não matam os outros por interesses próprios, são os que herdarão esse mundo. Esse mundo é um mundo feito para os mansos. Estamos no momento em que a nossa agressividade, a nossa necessidade de dominação, de impor a vontade própria aos outros, está impondo guerra, está impondo sofrimento ao outro. Então, quando esse mundo passar para a nova fase, para a fase de regeneração, onde só aqui ficarão os espíritos mansos, a gente vai herdar todo o mundo. Ele não falou que vamos herdar um país ou um continente. Ele disse que todo mundo, toda a terra, será para os espíritos mansos, aquele que, na tranquilidade do espírito que conhece a sua posição de filho de Deus, do humilde do coração, que já encontrou dentro de si o reino dos céus, o estado de felicidade, ele passa também a expressar isso no planeta em que vive, na comunidade onde vive. E toda a Terra, então, será habitada por espíritos pacíficos e pacificadores também, que ele vai falar mais adiante. Então, a segunda bem-aventurança nos convoca a mansidão, mas a mansidão como obra, não como espectador. Não é sentar numa posição qualquer e me colocar como espectador da vida, mas sim um operador dessa vida. Ter em minhas mãos a vontade de fazer um mundo diferente, um mundo melhor, não só para mim, mas um mundo de mansidão. Imaginem o dia em que a gente não tiver mais medo dos nossos irmãos. Hoje é muito comum a gente andar na rua, estarmos em alguns ambientes, nos mais variados possíveis, e termos medo uns dos outros. Às vezes, medo de alguma agressão, mas muitas vezes agressões que não são físicas. Nós temos medo de nos abrirmos, de nos mostrarmos, porque temos medo do julgamento dos outros. Muitas vezes a gente esconde, a gente veste máscara, a gente tem uma vida social, uma vida privada, uma vida profissional, somos cheios de eus diferentes. Eu me comporto diferentemente, eu visto máscaras diferentemente, porque nós temos medos uns dos outros. E quando a Terra
for um planeta de espíritos, habitada por espíritos mansos, não necessariamente teremos esse medo. Não fará mais sentido. E segundo Joana de Ângeles, esses medos nos transformam em verdadeiras feras. Porque esse medo me coloca em estado de atenção constante. E a qualquer momento eu sou tomado de assalto. E não necessariamente só eu me coloco na posição de me defender fisicamente. Nas nossas relações, a gente vive buscando uma posição mais confortável, uma posição de dominação. Esse medo é extremamente aterrorizante. Está na causa do grande surto de ansiedade que a gente vive. A gente não confia no amanhã como sendo bom. Por quê? Porque temos medos uns dos outros, dos mais variados tipos. E isso não é nada bom. Eu me lembro em que uma frase de Chico mesmo, que está na sede histórica da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro, na porta, quando você está saindo, você vai ver sobre a porta um portal muito bonito, diga-se de passagem, que Chico vai dizer que o mundo será outro, eu não me lembro textualmente, o mundo será outro o dia que a gente não tiver mais medo de nós mesmos. E isso é uma convivência diária, a gente está tendo contato. E Jesus prossegue: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quem são esses aflitos? Somos todos nós, né? Com as nossas dores, seja as dores internas, as dores da alma e as dores do corpo. É como a gente estava ali, naquela multidão que foi buscar a consolação, foi buscar cura. A gente tem que lembrar essa situação. Todo mundo que estava ali ao pé do monte estava buscando uma cura. E ele estava dando a cura. Ele estava explicando o caminho para que nós nos curássemos. Só que Jesus, quando vira para a gente com o baço quebrado, com problemas mais diversos de doenças dolorosas, um corpo esfacelado, ele fala: bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, porque serão consolados. E quando nós seremos consolados? O dia que entendermos o propósito dessa dor. Entendermos a necessidade que nós temos de vivenciar essas experiências dolorosas. E está na base do consolo que o Espiritismo nos traz. O entendimento do propósito disso tudo. Tem um poema que vai dizer, de Leandro Gomes de Barros, né? Quem foi, e termina dizendo, quem foi salgar o choro, quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento no mundo? O problema da dor e do sofrimento é talvez o problema mais importante da humanidade. O problema filosófico mais importante da humanidade. A formulação desse problema é muito interessante. Por que a gente está aqui? E todo mundo, sem exceção, tem algum tipo de sofrimento, tem algum tipo de ansiedade. Todos nós temos medos. E não faria sentido uma existência inteira de medo, de ansiedade, de sofrimento. Não faz sentido. Se eu entendo que eu tenho um pai bom, amoroso, justo, por quê? Então, esse consolo prometido nessa bem-aventurança vai chegar num momento em que a gente tiver profunda dor. E aí a gente buscar o entendimento do propósito dessa dor. Não é acabar com a dor, como a gente queria naquele momento. Olha o simbolismo que a gente vai encontrar aí. Uma multidão doente, sentindo dor, e ele vai dizer que nós seremos consolados.
mais uma vez, ele não disse que as dores acabarão, mas o entendimento dessa dor vai reduzir o sofrimento. Porque sofrimento e dor são coisas distintas. Quando a gente passa por uma dor e a gente vê propósito nela, por exemplo, vamos tomar uma vacina, eu vou furar meu braço, eu vou sentir uma dor, mas eu não sofro por isso, eu não me desespero por isso, porque eu estou vendo na vacina esperança, estou vendo a necessidade que eu preciso para ficar bom, para melhorar, para não ter doença. E quando a gente vê propósito na dor, quando a gente vê necessidade de passar por aquilo, nós nos sentimos mais consolados. O sofrimento reduz profundamente. O que é muito, nos causa muito sofrimento é você sofrer sem sentido, ou não ver sentido naquele sofrimento. Muitos de nós sofremos muitas vezes sem necessidade. Buscamos as dores e acabamos sofrendo com elas. Vivemos dores desnecessárias por decisão nossa. Quando nos apegamos demais, o apego às mais variadas coisas, apego ao outro, a posição que você encontra, o papel social que você está exercendo, apego a bens materiais, apego. Não estou dizendo aqui que a gente não pode possuí-los. Eu estou dizendo que a gente não pode ser possuídos por eles. Esse apego nos causa sempre sofrimento. Porque tudo que é material é transitório, é passageiro. Só o espírito é infinito. Só o espírito não tem fim, é perene. Tudo que é material, esse planeta que a gente está habitando, uma hora ele vai desaparecer. Tudo. O sistema solar inteiro. Espera-se que daqui a mais ou menos 5 bilhões de anos, não antes disso, ele vai desaparecer. Então, tudo que está nele também vai desaparecer. Mas não é desaparecer simplesmente, vai se transformar. No universo, tudo se transforma. Nós vamos dar um novo propósito a esse conjunto material que nos serve agora de escola e hospital. Principalmente hospital nesse momento, e agora, mais ainda, numa nova fase que a gente começa a adentrar, nos servirá de escola. Cada vez mais escola, cada vez menos hospital. E essa bem-aventurança trata disso, do consolo que virá, com entendimento, com a sapiência de que nós, muitas vezes, necessitamos de vivenciar experiências dolorosas para a nossa caminhada enquanto espírito. Não enquanto homem, personalidade encarnada transitória, mas aquele espírito imortal, aquele espírito que não tem fim, que é o Filho de Deus. E é para esse espírito que Jesus está declamando as bem-aventuranças. Porque esse espírito, em essência, encontra o reino dos céus ao entender a sua condição de filho de Deus, em jornada. Né? E é consolado das suas dores, né, ao entender o propósito delas. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Muitas das bem-aventuranças parecem ser muito difíceis, né? Muito antagônicas, muito estranhas as colocações. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas uma coisa que a gente tem que entender, por exemplo, nessa bem-aventurança, é que não é fome e sede de que façam justiça com a gente, mas fome e sede de que sejamos justos, de que consigamos viver com justiça. E outra coisa que é importante a gente colocar nas bem-aventuranças é que Jesus coloca na nossa mão todas elas. Seja humilde, seja manso, entenda a dor que você sofre, faça justiça. Não é algo externo que nos será entregue de graça, mas uma jornada interior do espírito imortal,
do Espírito perene para a felicidade plena, para alcançar todas essas bem-aventuranças. Todas elas estão na mão de cada um de nós. Não depende do outro eu ser manso. Ninguém me provoca, eu é que me sinto provocado. Ninguém me ofende, e eu que me sinto ofendido. Gente, alguém falar algo sobre mim, que eu sou bonito, ou que eu sou feio, não muda a minha feiura. Eu continuo do mesmo jeito. Não muda em nada. Né? Então, não muda em nada falar que Guilherme é bom, é ruim. Eu sou o que eu sou. Então, não faz sentido nem a injúria, nem a ofensa, e nem o elogio. E nós nos continuamos ofendendo, nos sentindo ofendido, porque pelo mesmo motivo que eu gosto do elogio. O elogio me enaltece e a ofensa me empobrece. Por isso é que eu não consigo largar a me sentir ofendido, porque eu gosto do elogio. Então, à medida que você abre mão disso, dos dois, não faz sentido você se sentir ofendido. Não tem mais sentido a ofensa. As pessoas podem dizer o que quiserem, fazer o que quiserem, que eu tenho consciência do que eu sou. Isso está ligado, como a gente disse antes, à humildade, a ter plena consciência do que é. Então, todas elas se interligam. E todas elas são uma manutenção, são uma posição que nós devemos tomar diante da existência. Não necessariamente diante dessa encarnação, mas diante da nossa existência. Todas essas bem-aventuranças são posições internas nossas. E vamos continuar, porque o tempo está curto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que Jesus vai dizer com misericórdia? É a compreensão um do outro. Quem entrega a compreensão é compreendido. Quando o samaritano encontra o homem caído na beira da estrada e o socorre, Jesus pergunta àquele que responde, àquele que o havia perguntado, quem é o meu próximo? E aí ele vai dizer quem se tornou o próximo do homem caído. Foi o samaritano. Então a ideia é que nos tornemos o próximo um do outro, que amemos, independentemente de quem quer que seja. Porque na parábola do bom samaritano, ele olha um homem caído, nu na beira da estrada, ele não sabia quem era, ele não sabia se era samaritano, se era judeu, mas cuidou dele, independentemente disso. Ele viu um irmão em sofrimento, viu um irmão necessitado. E por misericórdia, foi até ele. E se tornou próximo dele. Se tornou aquele que será alvo do seu amor. Então, quem ama será amado. Um amor é uma semente que dá frutos, independentemente da terra onde ele é plantada. Ele sempre vai dar frutos, agora ou depois. Mas o amor nunca se perde. O amor dado, o amor sincero, o amor expresso das mais variadas formas, muitas vezes com palavras firmes, porque, invariavelmente, nós precisamos ouvir. Às vezes, palavras firmes, posições muito firmes. Precisamos ouvir para que cresçamos, para que andemos para frente, demos os nossos passos necessários para um novo mundo, uma nova condição interior. E Jesus, mais uma vez, coloca na nossa mão a misericórdia que receberemos. Ela é diretamente proporcional àquela que plantemos. Não adianta você querer colher laranja plantando limão. A semeadura é voluntária. Eu faço e semeio o que eu quiser. Mas a colheita ela é obrigatória. Eu não consigo colher laranja à medida que eu planto limão. E a misericórdia, assim como a justiça, parte de nós. Eu semeio no mundo a misericórdia. Eu me torno misericordioso e quando o mundo inteiro assim o for,
quando o mundo inteiro amar um ao outro, não necessariamente todas as pessoas, mas quando a grande maioria de nós nos amarmos, isso é impossível de você segurar essa onda de mudança. Agora, enquanto a gente tiver medo um do outro, enquanto a gente olhar o outro como uma ameaça, viveremos num verdadeiro inferno interior. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, a bem-aventurança sendo colocada no futuro e na nossa mão. Ninguém torna o coração do outro puro, por mais que a gente tente, né? Eu tenho dito ultimamente nas nossas exposições, nas nossas conversas, que o movimento espírita está cheio de especialistas em reforma íntima dos outros. A gente sabe tudo que o outro tem que fazer, mas a gente esquece de limpar o nosso vaso, de buscar limpá-lo. Não é um trabalho fácil. Ser puro de coração é se entregar, sem medos e sem receios. E muitas vezes, no mundo, na condição que a gente está, a gente vai sentir muita dor. Mas somente aqueles que não mais tiverem maldade dentro de si, aqueles que conseguirem ser todo bem, assim como Jesus, conseguirão ver a Deus. E mais uma vez está no futuro, porque nós não conseguimos fazer isso nesse exato momento. A gente está num estado ainda em que encontra-se dentro de cada um de nós ainda muita maldade, muito egoísmo, que está na raiz de todo o mal, muita falta de confiança em Deus. Nós vivemos tentando construir um futuro e, do nada, esse futuro nos escapa. E, em função desse futuro, dessa segurança de futuro, a gente acaba cometendo muita maldade. A gente acaba causando muita dor no outro. Então, somente o dia em que não houver mais egoísmo dentro de mim, não houver mais vaidade dentro de mim, eu conseguirei ter olhos para ver a Deus. Né? A ideia de Deus é o amor supremo, a justiça suprema, a felicidade, um estado de felicidade infinita. Né? E só com as lentes do bem eu consigo enxergá-lo. Não que ele esteja distante, muito pelo contrário. Estamos dentro de Deus, está presente o tempo inteiro. Em todo lugar que eu vá do universo, ele estará presente. Mas será que eu consigo enxergá-lo? Será que eu consigo vê-lo? Não. Por quê? Porque meus olhos ainda estão nublados com a vaidade, com o egoísmo, com o império do eu. Ou seja, invariavelmente, as minhas mais pequeninas atitudes e as maiores estão permeadas pelo egoísmo, pela vaidade, pela insegurança, enfim, pelo império do eu. Eu torno todos, eu quero que todos sejam cúmplices da minha vida, em que todos orbitem no meu entorno. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E será que nós não somos filhos de Deus? Nós o somos, sim, mas nós ainda não empalmamos a nossa realidade de promotores da vontade divina, de herdeiros e operadores da criação. Deus nos dá toda a condição de criar qualquer coisa a partir do seu amor, mas amor ele tem que ser multiplicado. Então, seremos filhos de Deus, a hora que também dermos os mesmos frutos de amor e bondade que ele espalha por todo o universo. O universo inteiro é sustentado pelo amor de Deus. E seremos chamados de filhos de Deus, conhecidos como tal, à medida que o fizermos, que sejamos cooperadores da criação do bem, para todos, em qualquer instância,
né, no nosso círculo mais íntimo, as nossas influências mais distantes. Somos responsáveis pela construção do céu no coração do outro. Não por força, mas por mansidão, por amor, por misericórdia, espalhando a paz. E vamos continuando aqui. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, aqueles que se encontram fazendo justiça e são perseguidos, encontram dentro de si a paz interior. Não é exterior, não é nada que alguém vai fazer justiça com você. Dentro de mim, a consciência limpa, plena, de que eu estou sendo justo, me dá a tranquilidade de dormir. Kardec, quando pergunta aos espíritos o que era necessário para ser feliz, e os espíritos dizem a ele, a felicidade não é desse mundo, e ele insiste, mas a felicidade relativa, a felicidade possível, os espíritos superiores vão dizer a Kardec, olha, a felicidade possível nesse mundo você vai encontrar com a posse do necessário, porque não existe hipocrisia, nós vivemos num mundo material e precisamos da posse do necessário, onde comer, onde dormir, o que comer, um mínimo de segurança, se sentir seguro, e a consciência tranquila. E essa consciência tranquila se dá principalmente pela justiça que eu faço, independentemente da justiça ou a injustiça a qual eu sou submetido. A consciência tranquila está dentro. Mais uma vez, a bem-aventurança do reino dos céus é uma decisão nossa. Como lá no início, o do coração humilde é o reino dos céus. E aqui também, os que são perseguidos pela justiça que eu faço, também é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. E, mais uma vez, a gente tem que observar que esse mim, por causa de mim, Jesus, não está se colocando a personalidade física, aquela personalidade de Jesus. Na verdade, ele está se referindo ao conjunto de ideias que ele vai cultivar ao longo do seu trabalho. Esse conjunto de ideias nasce lá no Sermão do Monte, quando ele profere tudo isso para o espírito imortal. A primeira ideia que ele se refere é justamente essa. Sois vós espíritos, e não esses corpos que vos causam dor. Sejam vocês, assumam vocês a condição de espírito imortal e filhos de Deus que são. Isso aqui é um processo transitório. Esse mundo será mudado pelos mansos, não pelos bravos, não pelos guerreiros, mas aqueles que causam mansidão. E toda a aflição que você sofre pode ser consolada através do entendimento. E todos aqueles que proferirem as ideias em torno das quais nós vamos desenvolver um trabalho a partir daquele momento, esses também serão perseguidos, esses também serão amaldiçoados, esses também serão vítimas de mentira. Mas assim o foram os profetas, e eu também serei. Porque ele sabia que ele ia, não, talvez que ele fosse crucificado, mas que ele seria martirizado, ele já sabia desde o início. Não porque ele tinha uma previsão do futuro. E eu, por exemplo, não tenho previsão do futuro, mas tenho plena certeza que no mundo do jeito que encontras hoje, todos aqueles que pregam o amor, que pregam a justiça, que querem um mundo mais justo, que querem um mundo manso, são crucificados. De alguma forma o são, não necessariamente pregados numa cruz, mas alijados de todas as oportunidades, por exemplo. Nós não queremos ninguém com essas ideias revolucionárias entre a gente. A gente tem que lembrar que todos aqueles que, ao longo da história, pregaram amor, foram revolucionários. O amor indiscriminado. O amor é, por essência, revolucionário nesse mundo, nesse estado de coisa que a gente vive.
Todos nós, quando vamos de encontro, né, ao que está estabelecido aí, é tudo para mim, o poder, o acúmulo, a gente é perseguido, de alguma forma. A gente não é aceito. O amor incondicional não é aceito para todos. Normalmente, a gente consegue amar uma meia dúzia de pessoas que estão mais próximas e que eu considero como minha. A minha família, o meu filho, minha esposa, meu esposo, minha parceira, meu parceiro, enfim. Tudo que é meu é mais fácil de amar. Mas será que eu amo o estranho, o desconhecido, aquele que passa na rua? Não, ainda não. E ele continua finalizando esse sermão: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E aí, concluindo tudo isso, todos aqueles que abraçarem, todos nós que abraçarmos com fervor e com sinceridade plena, do fundo da alma, o amor que essa figura de Jesus representou, o conjunto de ideias novas que ele trouxe para a gente, o conjunto de ideias que é uma só. Amai-vos uns aos outros como ele nos amou, não como eu amo a mim mesmo. Essa foi a única lei mosaica reformada por Jesus. A lei mosaica fala: amai-vos, amai o teu próximo como a ti mesmo. Jesus reforma essa lei, dá um novo referencial de amor. Ele faz uma existência de experiências amorosas em todas as suas dimensões, as mais variadas expressões de amor. Quando ele se levanta contra os vendilhões do templo, era amor. Era amor à verdade. Não existe comércio com o reino dos céus. Ninguém vai te vender o reino dos céus. Era amor para com todos nós. E, em nome desse amor, no Monte das Oliveiras, ele se deixa prender. Mesmo quando Pedro empunha a espada para defendê-lo. Ele fala: Pedro, guarde a tua espada. Embainha a tua espada. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. A agressão só tem como retorno a agressão. E ele continua dizendo: se eu precisasse, Pedro, se eu quisesse, eu ia pedir ajuda a Deus. E ele me enviaria legiões de anjos para me ajudar. Eu não preciso que você fira o teu irmão em meu nome. E diante dessas ideias, diante da dor que se fez sagrada naquele momento, porque ele chora, né? Mas os anjos do Senhor o vêm consolar. Diante disso tudo, diante de toda a experiência que ele viveu entre a gente, né, e deixou como legado uma experiência de amor, ele fala: meus irmãos, espíritos aqui encarnados, tomai-vos nas mãos a vossa condição de filho de Deus, e encontrará dentro de si mesmo toda a paz, todo o consolo, toda a felicidade que precisais para enfrentar as duras provas que nos aguardam, as duras provas de que necessitamos, principalmente. Tenhamos consciência de tudo que a gente precisa passar, nós passaremos. Estamos aqui vivenciando o que estamos vivenciando por pura necessidade. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho.